vai ser sobre som, mas não som de música, tá? É o som que a gente produz para se comunicar. Se você está preocupado com concordância verbal, concordância nominal, com crase e acha que fonologia não é tão importante assim, muda esse pensamento, porque fonologia está lá na prova de concurso público, está lá nas provas do Enem, está nas provas escolares, ok? É extremamente importante. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Eu sou o professor Júlio, seja bem-vindo ao canal Ninguém Vai Reprovar, tá? Se você já é inscrito, dá o like, ajuda. Se não for inscrito, assista a aula até o final, eu espero realmente contribuir. E aí lá no final, se você achar que vale a pena, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, né, que desse o like, compartilhasse com as pessoas que você conhece. E vamos para a nossa aula. Na gramática, cabe à fonética e à fonologia estudar os sons da fala. A fonética se preocupa em estudar os sons das palavras em sua realização concreta. Como é que o som é articulado? E fonologia estuda os fonemas das palavras, tá vendo? A gente vai ver daqui a pouco o que é fonema, preocupando-se com a capacidade de combinação e distinção desses fonemas e como que eles podem distinguir uma palavra de outra. É isso que ele quer dizer. Fonemas e letras. Tá? Vamos entender a diferença deles dois aqui. Na definição, fonema está assim, ó, que eu coloquei. Os fonemas são as menores unidades sonoras da palavra. As menores unidades sonoras das palavras. Ou seja, a gente pega uma palavra falada, tá bom? E divide ela em pedacinhos. Como se fosse a palavra escrita, a gente divide em letras. Só que agora a gente vai dividir os sons, os pedacinhos. Esses pedacinhos pequenininhos são chamados fonemas. Se fosse na palavra escrita, a gente chamaria de letras. Tá? Cada letra um fonema. Então, olha só. Fonema, então, é o som que emitimos. Letra é o sinal empregado para representar na escrita o sistema sonoro da língua. Tá vendo, gente? Ó, repara. É o sinal empregado. Sinal é o quê? É o desenho. Tá? É o sinal empregado para representar na escrita o sistema sonoro, aquilo que eu falo. Tá? É como se fosse assim. Imagina que eu peço para você desenhar uma casa, você desenhar uma porta, você desenhar uma mesa, você vai lá e vai representar. Agora imagina que eu te peça para você desenhar um som. Olha só, desenhar o som. Como é que eu vou desenhar o som? Difícil isso, não é? Mas as letras nada mais são do que o desenho do som que nós emitimos, dos fonemas que nós emitimos. Tá? Então, quando eu falo A, eu vou representar esse som no papel, ou seja, eu vou desenhar este som. Então, fonema é o som que a gente emite e as letras é a grafia desse som, é a representação gráfica deste som. Tá? Não esqueça isso, fonema, som. Letra é a parte escrita, a parte gráfica. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Ó. Eu peguei 3 letras e coloquei aqui para vocês olharem, para ver se vocês reconhecem essas letras. Olha aqui, ó. Estão reconhecendo? Nós temos essa daqui, esse desenho aqui e esse desenho aqui. Tá vendo? Agora vocês vão reconhecer mais facilmente, ó. Ah, agora ficou claro, tá vendo? Por que eu quis colocar isso daqui? Só para você entender que as letras nem sempre foram do jeito que elas são hoje. Tá? Elas passaram por um processo de desenho, de transformação, até chegar no alfabeto que a gente usa hoje. É o A, B, C, D, que vocês conhecem aí. Então, esse A, esse Azinho que está aqui, tá vendo? Ele é o desenho, tá, do som que eu emito, o A. Tá vendo? O D é a mesma coisa, o M é a mesma coisa, cada um representando o seu fonema, o seu som. Os fonemas também, eles são tão importantes, tá? Porque uma simples alteração de um fonema, a gente muda o sentido, o significado da palavra. Tá? Então, o exemplo que eu coloquei aqui foi assim, ó. Imagina aqui, ó, a palavra rato. Eu tenho aqui 4 letras representando 4 fonemas. Tá? O R representa um fonema, o A representa outro fonema, o T outro fonema e o O outro fonema. Se eu pegar esse fonema R aqui e trocar ele por M, ó, eu formei uma nova palavra, um novo sentido, um novo conceito, tá? Com apenas um fonema, com a transformação de um único fonema. Eu posso colocar outro fonema aqui, ó, F, e aí eu gero uma nova palavra.
Tá vendo? Ou seja, os fonemas, eles são tão significativos que a simples mudança de um único fonema, a gente constrói uma nova palavra. Então é isso, a fonologia se ocupa de analisar essas transformações aqui. Olha esse quadro que eu preparei aqui para vocês e a gente vai entender bem isso aí, ó. Eu fiz aqui, ó, eu coloquei ó, palavras, letras, fonemas e observação. Esse letra aqui é a quantidade de letras que cada palavra tem. E aqui, os fonemas, tá? É o som que a gente emite, o som de fato que cada palavra tem. Então, na palavra pato, repare, eu tenho aqui ó, 4 letras e 4 fonemas. Nós pronunciamos todas as letras, por isso que a gente vai contar 4 fonemas, porque a gente pronuncia todas elas, ok? Repare que na palavra carro ele já é diferente, tá vendo? Porque carro nós temos 5 letras e 4 fonemas. Por que isso? Porque esse RR aqui, ele representa um único som, tá? São 2 letras que representam um único fonema. Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fonemas, tá? Da palavra carro. Na palavra queijo, acontece a mesma coisa aqui em cima, ó. Nós temos aqui, ó, 6 letras e 5 fonemas. Por que 5 fonemas? Repare que o QU, ele tem um som de K, tá? É o queijo, ok? Ou seja, nós temos de novo 2 letras representando um único fonema, tá? Então fique atento. Nem sempre cada letra vai representar um fonema. Tá vendo? Não é igual. Uma letra, um fonema, uma letra, um fonema, uma letra, um fonema. Não. Existe essa possibilidade de 2 letras representarem um único fonema. Ok? Daqui a pouco a gente vai saber o nome disso, tá? Fica aí, não sai. Táxi. Olha só, táxi é uma outra realidade. Táxi nós temos o contrário. Nós temos 4 letras e 5 fonemas. Contrário das 2 de cima. Tá vendo? Porque, ó, eu tenho aqui a letra T, A, X e I. 4 letras. Ok, perfeito. Só que a gente pronuncia taxi, sabe? É como se fosse ó, esse KS aqui ó, do que si, tá vendo? Taxi. Então, esse som do X, na verdade, essa letra X aqui, ela representa 2 sons. O som do KS que está aqui, ó, tá vendo? Juntinho aqui. Então, por isso que é táxi. E é por isso também que a gente vai contar com um fonema a mais. 5 fonemas, ok? Campo. Ó, novamente, uma diferença aqui. Ó, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Por que 4 fonemas? Porque esse AN, o AM, tá vendo aqui, ó? Ele representa um único fonema. É como se fosse o A com tio, o AN, o nasal, sabe? É nasal, por isso que teria o tio. Quando ela tem um M, ela acaba também nasalizando o som, né? É o AN, sabe? Como se fosse um A com o tiozinho, tá bom? Então, conta também como um único som. E pássaro, ó, nós temos aqui 7 letras e 6 fonemas, tá? E como o RR, o QU, tá? O SS também representa um único som, ok? Então, o que a gente tira aqui desse quadro? Não confia que cada fonema vai ter uma letra, não é? Nós temos aí um fonema que pode ser representado por uma letra, um fonema que pode ser representado por 2 letras, uma letra representa 2 fonemas, no caso do X. Não podemos confundir letra com letra e fonema. Olha só esses exemplos aqui, ó, bem interessantes também. Gente, concentra nessas informações que eu estou te passando, tá? Porque elas são muito relevantes. São esses detalhes que caem na prova de concurso público. Vai por mim, esses detalhes aqui é que derruba uma porção de gente, tá? Que não fica atento a isso. Pega o caderno, anota, sabe? Não perca a oportunidade, tá bom? Se concentra. Eu coloquei 3 palavras aqui, tá? Antes de eu ler, leia você. Que palavras são essas aqui? Ó? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Vocês perceberam uma mudança no som, na pronúncia? Ó, caixa. Por que caixa? Porque essa caixa aqui tem um som de X mesmo, o som dele, pertinente do X, tá? Agora, exame, olha aqui, ó, exame. Tá vendo que esse X ele tem um som de Z? Tá? E aqui, fixo. Novamente, o fixo, o X com o som de KS, igual aqui em cima do táxi. Tá vendo? Fixo. Ou seja, nós temos aqui o quê? Uma mesma letra representando 3 sons, 3 fonemas diferentes, cada uma isoladas. Olha aqui esse aqui, ó. Zero e mesa. Tá vendo? Nós temos agora aqui
três letras, vou botar aqui com o exame também aqui em cima, ó, repare que o exame, o zero e mesa, essas três letras representam o som do Z. É um fonema sendo representado por mais de uma letra. Tá vendo como é que é interessante? Os fonemas são classificados em vogais, né? E aí existem as vogais orais e as vogais nasais, tá? Aquelas que são mais nasalizadas no som. As semivogais e consoantes. As vogais A, E, I, O, U, como eu acabei de falar, tá vendo? Por que são vogais? A, E, I, O, U. Quando a gente pronuncia, o som sai livre, o ar não tem nenhuma interrupção, diferente das consoantes. As consoantes elas são bloqueadas, né? P, B, tá vendo? A gente fecha a boca para falar, então há uma interrupção. Então, as vogais são emitidas sem obstáculos. E as semivogais? O que seria isso? O que é isso, semivogais? Quando você pronuncia o A, E e o O som sai sem nenhum problema nenhum. Agora, fale. Tenta falar I, U. Tá vendo? Fala A, I, U. O I e o U, a gente força um pouquinho. A língua parece que sobe. Por que isso? Porque há uma ligeira interrupção. Então, por conta disso, o I e o U ele fica sendo mais fraco do que as vogais de fato. Tá? Por isso são chamados semivogais. Lembra? Um círculo, semicírculo. É a metade. Tá? As semivogais é porque elas são mais fracas, elas não têm tanta intensidade quanto tem as vogais. Tá? Por isso são chamadas de semivogais. Ok? Continuando. Consoante. Tá? Como eu falei, as consoantes são emitidas com obstáculos. Tá? Elas precisam sempre de uma vogal. E daí, olha só, vou dar uma dica. Não existe nenhuma sílaba sem vogal. Todas as sílabas, obrigatoriamente, tem que ter uma vogal. Ela não pode existir apenas com consoante. Com consoante não existe sílaba só com consoante. Tá? Por isso que algumas palavras que têm uma consoante ligada a outra, assim uma vogal no meio, né? Psicólogo, tá vendo? Psi. Então, o P não pode ficar separado, porque não existe sílaba apenas com consoante. O P tem que ficar colado no S ali do psi. E aí, a vogal I é que vai representar a vogal, no caso, dessa sílaba aí. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Obrigatoriamente tem que ter uma vogal. Pode ter uma vogal sozinha? É óbvio, pode ter uma vogal sozinha, tá? Mas não pode ter consoante sozinha, tá bom? Olha essa palavra mesa aqui, ó. Quando eu separo ela, eu tenho aqui, ó, uma vogal em cada sílaba, tá vendo? Embaixo eu coloquei psicólogo. Olha, psi, repare que a consoante, como eu falei, ó, ela fica aqui coladinha no si, tá? Na mesma sílaba. O i aqui é a nossa vogal. Ó, o e o. Ou seja, nas três sílabas aqui nós temos a vogal o. Papai. Olha, aqui nós temos uma vogal na primeira sílaba. E na segunda sílaba, nós não temos duas vogais aqui, tá vendo? Nós temos uma única vogal, que é o A, e o I é a semivogal, tá? Então, eu repito, não existe sílaba com mais de uma vogal. Toda sílaba vai ter apenas uma vogal, sempre, tá bom? A palavra réu, que não se separa na monossílaba, tá? Ó, nós temos aqui a vogal, que é o E, né, no caso, e U é a nossa semivogal. A palavra viúva. Na palavra viúva, a gente separa o I do U. Então, tanto o I quanto o U aqui são vogais, porque eles estão sozinhos, aí eles assumem o papel de vogal, tá bom? E o A no finalzinho aqui, ok? Da mesma forma, rainha. Ó, o I também fica sozinho, então ele aqui nesse caso é uma vogal. Eu trouxe a palavra mágoa e mãe. Tá? Aí você fala assim, professor, por que tá o e A e E, sabe? Você falou que não pode ter duas vogais, né, na mesma sílaba, tá vendo? Mas aqui, repare, nós não temos duas vogais na mesma sílaba, nós temos uma vogal e uma semivogal. Como é que a gente vai entender isso? Repare, quando eu pronuncio, quando eu falo mágoa, mágoa, esse O, ele assume o som do U, mágoa. Tá vendo? Então, esse O é que vai ser a nossa semivogal. Da mesma forma, mãe. Esse E parece o I, não parece? Ó, mãe. Tá vendo? Então, esse E é que vai ser a nossa semivogal. Tá? Então, olha só. O A, ele é 100% vogal, sempre vogal. Tá bom? O I e o U são as chamadas semivogais. Isso não quer dizer que o e o E também não possa ser semivogal. Em alguns casos, como esse daqui,
eles vão exercer o papel de semivogal também. O A nunca será semivogal, tá? O A sempre vogal, ok? Encontro vocálico, tá? O que seria encontro vocálico? É o encontro de vogais e semivogais em uma mesma palavra. Olha, encontro vocálico. O próprio nome já diz, vocálico vem de vogal, tá? Então, é encontro de vogais numa mesma palavra. Como que isso acontece? Há 3 tipos de encontro vocálico. Quais são eles? Ditongo, tá? Di quer dizer 2. Olha só, a gente aprende que tem dissílaba, né? 2 sílabas, trissílaba, 3 sílabas. A mesma coisa, ditongo, 2 tongo. Tongo quer dizer vogal. Então, di, 2, tri, 3. Ditongo, tritongo. Vamos lá. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tem 2 tipos de ditongo. Tem o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Crescente, porque está crescendo. Tá? Quando está crescendo, ela vai do menor para o maior. E eu falei ainda há pouco que a semivogal ela é mais fraca do que a vogal. É como se ela fosse menor e a vogal maior. Então, se primeiro veio uma semivogal e uma vogal, ela vai da menor para maior, vai ser crescente. Tá? Se na palavra vier primeiro, lá na sílaba, tá? Uma vogal e depois uma semivogal pequenininha, aí ela vai decrescer. Então, vai ser decrescente, ditongo crescente, ditongo decrescente. Tá? Vamos ver na prática. Quando é que ele vai ser crescente? Quando temos uma sequência de uma semivogal, primeiro, semivogal é pequena, lembra? E depois uma vogal. Olha aqui, ó, o exemplo, língua. Ó, o U aqui ó, é semivogal e o A sempre vogal. Tá? Então, nós temos aqui um ditongo crescente, porque vai da semivogal para vogal. A mesma coisa na palavra quadro. Ó, o U, semivogal, e o A, vogal. Tá? Então, esse aqui é o ditongo crescente. O ditongo decrescente é o contrário, tá vendo? Quando a vogal aparece primeiro e depois vem a semivogal. Olha, caixa e céu. O A é a nossa vogal e o I é a semivogal. Então, vai da maior para menor, por isso que é decrescente. A mesma coisa, o E, vogal, e o U, semivogal, da maior para menor, por isso que é decrescente. Agora o tritongo. Quando há o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba. Tá? Nesse caso aqui, tritongo, a gente vai ter 3, não 2 como ditongo, 3. Não são 3 vogais, lembre-se disso, só tem uma única vogal, a vogal vai estar no meio. Antes vai ter uma semivogal e depois outra semivogal. Olha, a palavra Paraguai, nós temos aqui na mesma sílaba ó, U, A e o I. Eu falei que o A é sempre vogal. E o U e o I são as semivogais. Então, aqui nós temos uma sequência de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Tá vendo? Então, são 3 aqui. Nós temos um tritongo. Tá? Da mesma forma, na palavra averiguei. Ó, o U é a nossa semivogal, o E é a nossa vogal e o I a nossa semivogal. Tá bom? E o hiato, hein? O que significa hiato? Tá vendo? Ocorre quando há um encontro vocálico em sílabas separadas. O que quer dizer isso? Hiato quer dizer separar, separado, tá, gente? Quando a gente separa as sílabas, cada vogal vai ficar numa sílaba separada, numa sílaba diferente. Por isso que chama-se hiato, porque elas vão se separar. Vamos ver os exemplos. Olha, a palavra saúde, tá vendo? Saúde, quando a gente separa a sílaba, o A fica, né? O Sa, U, D. Tá vendo? Se você tem dificuldade para separar as sílabas, e muita gente tem dificuldade para separar a sílaba, pronuncia a palavra muito devagar. Sa, U, D. É assim que a gente vai separar, tá bom? Parece brincadeira, mas tem muita gente que tem dificuldade de separar as sílabas, né? Saída, mesma coisa, tá vendo? Olha, o A ficou separado da vogal I, tá? Por isso é chamado de hiato. Da mesma forma que existe o encontro de vogais, também vai existir o encontro de consoantes, que a gente vai chamar de encontro consonantal. O encontro de vogais são encontros vocálicos. E o encontro consonantais de consoantes, ok? É o que a gente vai ver agora. Encontro consonantal. Trata-se de uma sequência de 2 ou mais consoantes em uma palavra. Uma sequência de 2 ou mais consoantes em uma palavra, tá? Sem ter uma vogalzinha no meio ali. Não tem uma vogalzinha no meio. O que eu coloquei aqui?
Planeta, olha, aqui nós temos duas consoantes, PL, tá vendo? Claro, CL. Precisar, tá vendo aqui ó, um novo encontro consonantal, e aqui outro encontro consonantal do R e do T na palavra torto, tá? Então isso aqui, ó, simples, tá vendo? Encontro de consoante numa mesma palavra. Quando a gente tem duas consoantes numa mesma palavra, e essas duas consoantes, ela representa um único som, igual o que nós vimos lá, o RR, lá no início daquele quadro, tá vendo? O RR e o SS da palavra pássaro. Essas duas consoantes, as duas letras, elas representam um único som. Quando isso acontece, de duas letras representar um único som, chamamos isso de dígrafo. Vamos ver então o dígrafo. O que é um dígrafo? É uma sequência de duas letras que forma um único som, uma sequência de duas letras que forma um único som, tá? Um único fonema. A palavra tosse, tá vendo? Tosse. Esses dois S aqui têm um som só, representa um único som, por isso ele é chamado de dígrafo. Olha, RR, né, o carro, nós temos aqui de fato um dígrafo, tá? Que são duas letras representando um único som. E NH também é outro dígrafo, representando também um único som, tá? Na palavra ninho. Olha esse daqui, ó. Eu coloquei aqui da palavra lâmpada. Só para você entender que dígrafo não se refere apenas a consoantes, tá? Os exemplos que nós vimos aqui em cima, de tosse, carro e ninho, são dígrafos consonantais, dígrafo formado por consoantes. Aqui na palavra lâmpada, tá vendo? A gente chama isso de dígrafo vocálico, tá? Por quê? Porque é formado por vogais aqui. Esses dois, o an representa o A como se fosse um tiozinho em cima do A, nasalizando esse som an, tá? Então, lâmpada, ok? Essas duas letras representam um único som. Como era formado por vogal, a gente diz que é um dígrafo vocálico, ok? Tá bom? E chegamos então aqui no momento da gente exercitar aquilo que nós aprendemos, tá? Eu quero ver se você vai acertar as duas questões que eu trouxe, né? Uma da PUC e a outra eu peguei aqui na internet, sobre esse assunto que nós acabamos de estudar. Olhem só, o mesmo fonema pode ser grafado de diferentes maneiras, tá? Lembra lá, o mesmo fonema, o mesmo som, pode ser escrito de diferentes maneiras, ok? Qual a lista de palavras que exemplifica essa afirmação? Tá? Dá uma pausa aí, tenta responder sozinho, para ver se você vai acertar. Então vamos lá. Qual a lista de palavras que exemplifica essa afirmação? Então o que nós queremos aqui? Ó? Um fonema que pode ser escrito de diferentes maneiras. Então vamos lá. Ó. Olha, paciente, centro e existência. Alguém poderia falar, tem um CCC aqui, mas não é isso que a gente quer. A gente quer um fonema que pode ser escrito de diferente maneira. Aqui ele está escrito igual, tá vendo? Existência, meses e batizaram. Existência, meses, batizaram. Então, olha só, esse X tem som de Z, esse S tem som de Z, e aqui o Z com o próprio som dele, de Z. Tá? Essa aqui seria nosso gabarito. Ok? Mas olha só, projeto, prejudicando e propõe. Não tem nada, propõe não tem nada a ver com essas duas palavras aqui. Quem, quando, psiquiatra, não tem som iguais aqui. Tá? Coisa, incomoda, tá vendo? Já não tem mais nenhuma relação aqui ó, com coisa. Continuidade, ou seja, bem fácil, eu acho que você deve ter acertado depois dessa aula, não é isso? Olha a outra questão. Indique quais as afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas. Na escrita, os fonemas são representados por letras. Se você prestou atenção nessa aula, não tem como errar essa daqui, tá? Por favor, hein? Fonema e letra são a mesma coisa? É outro também que você não pode errar. Um fonema pode ser representado por um dígrafo. Olha, vamos lá então. Já fizeram? Então vamos ver. Na escrita, os fonemas são representados por letra. O som é representado por letra? Ok. A letra representa o som. É o desenho do som, lembra? Fonema e letra são a mesma coisa? Óbvio que não. Fonema é o som. A letra é a escrita. Tá? É a grafia. Um fonema pode ser representado por um dígrafo. A função do dígrafo é exatamente essa. O que é o dígrafo? São duas letras representando um único fonema. Então, o fonema pode ser representado por um dígrafo, sim. Ou seja, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa e a 3 é verdadeira. Nós temos aqui a opção B, é a nossa resposta correta.
Então, mais uma vez, tá? Uma aula, espero que você tenha entendido isso, tá? Gravem isso, porque às vezes cai essas questões no concurso público. A gente vai ver mais para frente, quando a gente chegar na aula de acentuação gráfica, o quanto que essas informações aqui são importantes para a gente entender as regras de acentuação gráfica. Então, espero ter ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Dê o like, compartilha esse vídeo com as pessoas que estão precisando, isso ajuda muito. E eu espero de verdade que eu tenha ajudado e muito obrigado mesmo.